Olá, irmãos, estamos com o nosso Em Casa com o Pastor. Quero ler um texto muito conhecido, mas tão edificante, tão instrutivo para a nossa vida, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 37. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Hoje eu quero falar sobre como agir quando os ventos são contrários. Essa experiência dos discípulos, ela é tão interessante e mostra que a intensidade do vento era tão grande que os discípulos eram homens acostumados com o mar, com tempestades, bravias. Mas naquele momento a coisa ficou complicada a ponto deles acordarem Jesus desesperados por conta da situação que eles estavam vivendo. Então isso indica que aquela tempestade, ela foi acima do ordinário, daquilo que eles estavam acostumados a enfrentar. E Jesus estava no barco e permitiu aquela tempestade. A grande pergunta que devemos fazer é: quando os ventos forem contrários, como que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude? Talvez nesse exato momento da sua vida você esteja atravessando uma experiência de ventos contrários. O que é um vento contrário? É quando as coisas não estão indo no ritmo normal, as coisas estão indo contra, e nós não sabemos muito o que fazer. E eu quero te dar 3 dicas aqui importantes, e eu acredito que por conta dessas situações que Deus permite na nossa vida, ou por conta desses ensinamentos, Deus permite essas coisas na nossa vida. A primeira coisa que devemos fazer quando os ventos forem contrários é aproveitar a oportunidade para nos fortalecermos. As grandes árvores que suportam ventos fortes, grandes tempestades, geralmente elas têm as raízes mais profundas, e é exatamente por conta disso, delas terem as raízes mais profundas, é que elas suportam toda aquela ventania. Se elas não tiverem, elas são arrancadas pela força do vento. Isso ensina que quanto mais profundas forem as nossas raízes, muito mais nós teremos capacidades de suportar os vendavais da vida. Muitas árvores não suportam e elas são arrancadas com a força do vento. A palavra de Deus diz que nós fomos arraigados, alicerçados em Cristo. Isso tem um significado muito interessante. Isso mostra que a nossa vida não está à mercê das circunstâncias. Por quê? Porque ela está fundamentada. Paulo fala muito sobre fundamento. Ele fala que Cristo é o fundamento da vida dele, do ministério dele, né? Ele diz: eu lancei o fundamento sobre a pedra angular que é Cristo. Então, as oportunidades que nós temos na vida para sermos fortalecidos, muitas vezes elas vêm de situações assim, quando os ventos são contrários, e muitas vezes nós abominamos esses momentos da nossa vida, porque nós não queremos passar por eles. Se nós pudéssemos escolher não passar pela tempestade, certamente nós escolheríamos, mas Deus sabe, o que realmente aquilo vai gerar em nós. E esse episódio aconteceu exatamente num momento assim. Jesus levou os discípulos para aquela situação. Jesus os colocou no barco, permitiu aquele vendaval para que eles pudessem se fortalecer. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer quando os ventos forem contrários é aproveitar as oportunidades. A segunda coisa é aprender a desenvolver a perseverança ou a paciência. Muitas vezes nós somos impacientes, nós queremos que as coisas passem muito rápido. E Deus permite o vendaval, Ele permite a tempestade para aprendermos a perseverar, a esperar com paciência. A palavra de Deus usa algumas figuras, algumas analogias para falar da paciência. Ela fala do agricultor, por exemplo, fala do soldado, ele fala do lavrador, aquele homem que lavra a terra,
que ele lança semente, ele tem que aguardar as primeiras chuvas, e aí vem as estações do ano, até chegar o momento da colheita. E quando passamos por esse processo, nós realmente crescemos e amadurecemos. Paulo coloca a perseverança como uma dos privilégios da nossa vida quando atravessamos a tribulação. Ele diz que a tribulação ela produz a perseverança. Perseverança é que nos faz enfrentar as coisas sem desistir, acreditar na nossa vitória. Então, a segunda coisa que nós podemos aprender quando os ventos forem contrários na nossa vida, precisamos desenvolver a paciência e a perseverança. Muitas vezes lemos a história de Jó e lá apreciamos a paciência de Jó. E Jó passou por esse vendaval e ele soube perseverar. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que perseveram. Então, aqueles que perseveram vão colher o fruto da sua perseverança. Então, permita que o Espírito Santo gere em você o fruto da paciência, da perseverança. E a terceira coisa, creia que a bonança virá no tempo certo. Se continuarmos lendo essa história, eles acordaram Jesus ele acalmou o mar, a tempestade, e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Os dias ruins têm vida curta, eles vão passar. Certamente Deus trará bonança sobre a nossa vida. A nossa vida não será só tempestades. Então, quando elas vierem, eu preciso continuar crendo que Deus vai trazer a bonança sobre a minha vida. É só olhar para trás. Quantas experiências você já viveu, quantas situações você atravessou com aquela sensação de que elas não iriam passar, ou que estavam demorando demais, e elas são só lembranças hoje, são só experiências que Deus acrescentou na nossa vida e nós desfrutamos do seu cuidado, do seu consolo, da sua vitória. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. A Bíblia nos ensina isso. Então, vamos perseverar e vamos continuar crendo que Deus trará bonança sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Talvez nesse exato momento, o que você está realmente precisando é de bonança. Então, o tempo está chegando. A palavra de Deus diz que por causa dos escolhidos, os dias da tribulação são abreviados. Olha isso, né, irmãos? Os dias são abreviados por causa dos escolhidos. Então, Deus faz a situação ficar mais branda. Paulo, tendo essa visão, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória. E todo o ministério de Paulo foi em cima de tribulações e perseguições. E ele disse leve e momentânea tribulação, se compararmos com o eterno peso de glória. E quando ele termina o ministério e parte desse mundo, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada. Então, querido, que essas três coisas elas possam ser vivenciadas por você no momento dos ventos contrários. Aproveite a oportunidade. A segunda coisa é aprenda a desenvolver a perseverança. E terceiro, creia que a bonança virá no seu tempo. Que Deus te abençoe.